Liturgia do dia 1º de fevereiro de 2023, quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 102. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre, é de sempre para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre, é de sempre para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos, e se lembra que apenas somos pó. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre, é de sempre para sempre. Mas o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre, perdura para sempre, e também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre, é de sempre para sempre. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos.
Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O autor da carta aos Hebreus continua a encorajar na fé os seus destinatários. Sofrimento pelo sofrimento? Não, seria um absurdo, pois é sempre uma privação, algo de negativo. Por isso, o nosso autor, que já ilustrou a dimensão teológica do sofrimento, vai agora tratar do seu aspecto mais imediato, que é o pedagógico. A provação pode parecer dura, pesada, mas há uma chave de leitura que nos permite descobri-la como positiva. A provação é fruto de amor. Se o Senhor permite provações, é para nos fazer crescer na dimensão filial. Por isso é que Jesus veio falar-nos do coração de Deus e revelar-nos o rosto do Pai. A relação de Deus conosco é sempre a relação de um pai bom para com os seus filhos. Se corrige, é para nos educar. É um sinal de amor de alguém que se inclina sobre o filho vacilante para o tornar estável e forte. Só quem ama é capaz de intervir em prol do nosso verdadeiro bem, mesmo que nos faça sofrer. O sofrimento momentâneo é prelúdio de uma grande alegria. Com relação ao Evangelho, depois de apresentar alguns milagres de Jesus, Marcos abre uma nova seção do seu Evangelho para falar de uma série de viagens, dentro e fora da Galileia. Começa por ir à sua terra, a Nazaré, e em dia de sábado entra na sinagoga. Usa o direito de comentar a Escritura na sinagoga, que era reconhecido a qualquer homem adulto. Mas a sua doutrina é diferente da dos outros rabis. Marcos não cita, ao contrário de Lucas, os versículos de Isaías lidos por Jesus, mas registra o espanto de quantos o ouviram. Esse espanto era motivado pela origem das palavras pronunciadas por Jesus, pela sabedoria que demonstrava e pelos prodígios que fazia. Tudo parecia estar em contradição com o conhecimento que tinham dele e da sua família. Mas é nesta contradição que se revela a verdadeira identidade de Jesus. Também os profetas foram muitas vezes perseguidos por aqueles que tinham maior obrigação de os compreender. A falta de fé dos seus conterrâneos impede Jesus de fazer entre eles milagres e prodígios, como tinha feito noutras terras. A fé é condição necessária para que Jesus possa atuar e conceder as suas graças. Por isso é que Jesus não pôde realizar prodígios entre os seus conterrâneos. Não pôde fazer ali milagre algum. Estava admirado com a falta de fé daquela gente. A primeira leitura lembra que também nós
podemos deter-nos nas aparências contrárias e não reconhecer as intervenções de Deus na nossa vida e na vida do mundo. Quando nos encontramos no meio de provações que nos parecem incompreensíveis e mesmo absurdas, ficamos inquietos e facilmente sucumbimos à tentação contra a fé. A palavra de Deus, hoje, ajuda-nos a permanecer firmes. Não nos dá respostas diretas para cada caso de sofrimento, mas convida-nos a reencontrar aquela atitude filial que, nos momentos de dor, nos permite conhecer a mão de um Deus que é, acima de tudo, Pai. O homem é homem pelo mistério da sua liberdade. Deus jamais lhe retira esse dom, mas ajuda-o a crescer numa atitude de confiança e de abandono nele, mesmo quando nos vemos em situações de lágrimas e sangue. Nem Jesus, o Filho predileto, santo e inocente, foi poupado. O castigo que nos salva caiu sobre ele. Fomos curados pelas suas chagas. Não há provação tão dolorosa que não nos permita lançar sobre ele o nosso olhar para reencontrarmos nas suas lágrimas de compaixão a certeza de que o sofrimento, a dor, os sofrimentos não são maldição, mas caminhos que o próprio amor nos faz percorrer no seu abraço sem fim. Não podemos compreender. Deus é Deus, e diante dele, diante dos seus insondáveis caminhos, há apenas que assumir uma atitude de adoração e de fé. O maior escândalo para o nosso coração consiste em que não só o sofrimento não nos seja retirado, mas que o próprio Deus tenha vindo para o meio de nós em pobreza, insignificância, a derramar as suas lágrimas humanas de filho. A carta aos Hebreus já nos disse como Jesus quis aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Quis conhecer aquela educação dolorosa que nos é necessária. Quando, por nosso lado, vivemos estes momentos de dolorosa educação, estamos unidos a Ele de modo especial e podemos crescer muito no seu amor. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança, consagrada pelo sangue de Cristo, para que o vosso povo alcance o perdão dos pecados e progrida continuamente nos frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.